Manifestantes convocaram uma greve de 3 dias para essa semana. O motivo é manter a pressão sobre as autoridades por causa da morte daquela jovem de 22 anos que morreu sob a custódia da polícia iraniana, a polícia moral do Irã, porque ela não estava usando aquele véu que é tradição, né, no país. Por isso a gente vai conversar agora mais uma vez com o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, que fala diretamente de Londres. Américo, explica pra gente então um pouquinho de como é que está a situação no Irã depois da morte dessa jovem, que já aconteceu há algumas semanas, mas que mesmo assim continua, né, repercutindo com essas manifestações. Bom dia, Nicole, Leandro, bom dia a todos novamente. Pois é, ela foi morta, na verdade, no dia 16 de setembro. Desde então, as manifestações não cessam no Irã. Essa tem uma novidade também, porque as mulheres sempre se rebelaram, uma boa parte das mulheres, pelo menos, sempre se rebelaram contra essa polícia de costumes, essas políticas de muita repressão com relação à vestimenta e outros com relação às mulheres. Mas dessa vez, os homens estão juntos, estão apoiando e as manifestações estão apenas crescendo. Na quarta-feira vai ser o dia do estudante lá no Irã. E o presidente do país, Ebrahim Raisi, deve visitar a Universidade de Teherã. Por isso, os manifestantes estão querendo fazer uma greve que começaria amanhã e se estenderia até quarta-feira. Eles pedem especialmente que o comércio feche por todo o Irã para mostrar que estão todos apoiando essas manifestações e querem uma liberalização no regime autocrático iraniano. O presidente deve visitar a universidade de Teherã é uma universidade que sempre foi muito importante nessas manifestações contra o regime, os estudantes são muito questionadores, é lá que começam muitos desses movimentos, mas o presidente disse que iria visitá-los, obviamente vai ser uma visita orquestrada, né? Ele vai muito roteirizada, ele vai tentar falar com estudantes que são mais próximos ou pelo menos não causariam grandes problemas, mas os manifestantes pediram essa greve de 3 dias, esperam que o comércio feche em sinal de apoio a manifestações e essas manifestações já mataram pelo menos 200 pessoas no Irã, isso dados do próprio Ministério do Interior e algumas entidades, algumas ONGs dizem que esse número pode ter chegado a 470 vítimas já. Então são protestos muito reprimidos pelas autoridades com muita violência. E eu queria também dar uma outra informação. Ontem, isso aqui ainda estamos esperando a confirmação do próprio governo, mas ontem o promotor público do Irã, Mohamed Montazeri, disse que essa polícia de costume seria desmontada. Ela ia ser dissolvida, nas palavras dele. Mas o Ministério do Interior do Irã, que é quem controla a polícia de costumes, não confirmou essa informação ainda. Nicole? Américo, você estava falando sobre toda essa questão envolvendo o Irã e eu me lembrei que a gente também estava falando ontem muito sobre a questão na China, né? Que o governo chinês reconheceu as manifestações que estão sendo feitas contra a política de Covid-0 do governo chinês e está arrefecendo aí em relação à testagem em massa, alguns lockdowns, algumas medidas já estão sendo já estão sendo diminuídas, né? Digamos assim. E no Irã, então, se essa informação que, como você mencionou, ainda não foi confirmada, mas se ela vier a acontecer de que a polícia de costumes também possa deixar de existir, também seria um reconhecimento por parte do governo iraniano a essas manifestações? Ou eles não devem, pelo menos, anunciar que reconhecem, não devem fazer referência a isso? Nós estamos esperando essa confirmação. O promotor público é uma das autoridades, obviamente, do Irã, deve ter as informações, isso a gente está esperando essa confirmação do Ministério do Interior. Não se sabe se vai ser mesmo dissolvida a polícia ou se vai ter alguma outra entidade ali no lugar dessa polícia ou se eles vão, de fato, relaxar um pouco esse controle sobre as mulheres e outras minorias no Irã. Muito difícil que eles relaxem completamente. Mas você fez uma observação muito importante, Nicole. A gente está vendo, ao mesmo tempo, as autocracias do mundo, algumas das maiores autocracias do mundo, serem muito questionadas. Então o Irã é isso, desde o dia 16 de setembro, quando a Mahsa foi morta, a Mahsa Amini foi morta pela polícia de costume, sob custódia da polícia, as manifestações não cedem no Irã. As pessoas, de fato, continuam fazendo essas manifestações, apesar da repressão brutal, com entre 200 e 470 mortos. A China, que é um outro regime completamente autoritário, também está começando a ceder, inclusive num momento perigoso de ceder, porque os casos de Covid
estão aumentando na China, não diminuindo, mas as autoridades também perceberam que estão forçando demais a população e estão vivendo num caldeirão. E eu lembraria também a Rússia, porque o regime autocrático do Vladimir Putin está começando a sentir grandes críticas dentro do país por conta da participação na guerra na Ucrânia. A guerra não é popular, existe uma censura muito grande na imprensa russa, inclusive, sobre isso. Eles não podem se referir à guerra como uma guerra, se referem como uma operação especial. Isso é outra medida, obviamente, autoritária, né? Não chamar as coisas pelo nome delas, essa é censura. Mas o questionamento está aumentando muito lá. Então é muito interessante quem esteja vendo, neste momento, algumas das principais autocracias do mundo serem duramente questionadas pelos seus próprios cidadãos. Então é muito interessante ver esse processo acontecendo, mas, obviamente, também está acontecendo com muita repressão, como a gente viu no caso do Irã. Com você.